Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Pessoal, estamos aqui hoje para a nossa aula de número 7, tá? Onde falaremos sobre os estados de agregação da matéria, consequentemente sobre as mudanças de estado físico e os fatores que interferem nas mudanças de estado físico, tá joia? Basicamente, nós vamos entender, né, os processos de mudança de estado físico da matéria e como que fatores como temperatura e pressão interferem nesses processos, tá joia? Espero que vocês gostem do conteúdo e que esse material de alguma forma auxilie no estudo de vocês. Bora lá então começar a nossa aula? Bom, eu inicio aqui com uma pergunta. Como a matéria se apresenta? Né? A gente viu que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, logo matéria é praticamente tudo. Mas a título de estados de agregação, como é que essa matéria ocorre? Né? Essa matéria, respondendo à pergunta, né? A matéria ela pode se apresentar sob 3 diferentes estados físicos, tá? Toda matéria existente ela vai ocorrer nesses 3 estados físicos, tá? O estado sólido, líquido e gasoso. E quem vai determinar o estado em que a matéria se encontra em determinada condição é exatamente os fatores pressão e temperatura, tá? Ou seja, variando pressão e temperatura, a gente consegue fazer com que a matéria ela transite entre esses diferentes 3 estados, tá joia? Então hoje falaremos sobre os estados de agregação da matéria e sobre as mudanças de estado físico da matéria, tá joia? Bom, primeiro estado, então, o estado sólido, né? A gente tem representado aqui, é um estado onde as partículas estão bem juntinhas, né? Por isso é um estado sólido, um estado mais rústico, né? Mais firme. Em contrapartida, aqui nós temos o estado líquido, onde as partículas estão um pouco mais afastadas, mas ainda tem coesão entre elas. E o estado gasoso, que é aquele estado de maior desorganização das partículas, é o estado mais caótico, né? Em que as partículas estão literalmente soltas e totalmente desorganizadas no espaço, tá joia? Aqui vamos falar um pouquinho, então, falando sobre cada um desses estados, né? O estado sólido, ele está aqui representado, ó. Então, vocês observem que no estado sólido nós temos um alto grau de organização das partículas, o que significa que as partículas estão unidas fortemente entre si, tá joia? Essa força de coesão muito forte entre as partículas no estado sólido faz com que o estado sólido ele apresente forma e volume fixo, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, algum material que é sólido, ele vai ter sempre uma forma fixa e um volume fixo, a não ser que eu quebre, né, que eu separe essas partículas, tá? Mas, no geral, o estado sólido é caracterizado por ter uma forma e volume fixo. Bom, já o estado líquido, nós observamos aqui um grau intermediário de organização das partículas. Bom, o que significa isso? Ó, se vocês compararem, né, o estado sólido aqui com o líquido, vocês percebem que as partículas estão sim coesas, contudo, essa coesão já não é mais tão intensa como ocorre no estado sólido. As partículas estão juntas, mas estão um pouco mais afastadas uma das outras, né? Esse afastamento entre as partículas que compõem a matéria no estado líquido faz com que no estado líquido ele seja caracterizado por um volume fixo, contudo a forma é variável. Tome como exemplo um copo. Imagine que eu tenho um copo com 200 ml de água, tá joia? Eu estou com esse copo paradinho, né? O meu volume é fixo, 200 ml. E o formato que a água vai estar, né? Ele vai estar naquele risquinho ali mostrando a marca d'água. Agora, se eu fizer um movimento com esse copo, desde que eu não derrame, né, o líquido, o volume vai continuar os 200 ml. Contudo, a forma vai variar, né? Quando eu balanço esse copo, a forma da água ela vai tomando como se fosse a forma que eu estou fazendo um movimento ali no copo, tá joia? Então, no estado líquido, forma variável, mas o volume é fixo. E a gente tem um grau intermediário de organização das partículas. As partículas não estão tão juntas como no estado sólido. Já o último estado, que é o estado gasoso, a gente tem uma desorganização total das partículas. Significa que as partículas elas estão completamente soltas, afastadas uma das outras, tá? O que isso vai resultar? Bom, devido a esse alto grau de desorganização das partículas, para o estado gasoso, a gente observa que tanto a forma quanto o volume é variável. Isso significa que se eu pego, por exemplo, uma sala de 3 metros quadrados, por exemplo, e solto ali, sei lá, 20 litros de gás, né, 20 litros de ar, significa que aquele volume de ar ele vai tomar toda a forma dessa sala e vai também tomar todo o volume, tá certo? Então, quando eu tenho as moléculas dos gases, né, as partículas estão completamente soltas, o que faz com que o estado gasoso ele apresente forma e volume variável, tá? E eu tenho um grau de desorganização total das partículas.
Entendido? Então, estado sólido, partículas bem organizadas, estado líquido um pouco mais separados, mas ainda tem um certo grau de organização. Já no estado gasoso eu tenho uma total desorganização das partículas, tá? Bom, como eu disse, existem dois fatores principais que fazem, né, com que a matéria ela transite entre esses três estados físicos, tá? Esses fatores principais são temperatura e pressão. Isso significa que alterando temperatura e pressão, é possível com que eu faça, por exemplo, que uma matéria que esteja no estado sólido passe para o estado líquido, para o estado gasoso, volte do estado gasoso para o estado líquido para o estado sólido e daí por diante, tá? Alterando temperatura e pressão, eu consigo fazer com que a matéria ela transite entre esses três estados físicos. Bom, e a passagem de um estado físico para o outro é chamada de mudança de estado físico, tá? E vamos ver aqui os nomes relativos a cada um desses processos, ok? Vou iniciar aqui, pessoal, com a passagem do estado sólido para o estado líquido. Ó. Quando a matéria ela passa do estado sólido para o estado líquido, esse processo é denominado fusão, tá certo? Fusão, então, é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Um exemplo, o gelo derretendo, tá joia? Agora, se eu tenho aqui a matéria que está passando do estado líquido para o estado gasoso, essa mudança de estado físico é denominada vaporização e ela pode ocorrer de três formas diferentes. Então, a vaporização ela pode ocorrer em três situações diferentes e cada uma dessas situações vai se referir a um nome específico. A vaporização, de acordo com a velocidade com que ela ocorre, ela é classificada em três tipos principais. Nós temos a evaporação, que é quando a vaporização ocorre de forma lenta. Por exemplo, quando eu deixo um vidro de acetona aberto. Aquela acetona ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso de uma forma tão lenta que esse processo é chamado de evaporação, tá? Nós temos a ebulição, que é a vaporização que ocorre exatamente na temperatura de ebulição da substância. Um exemplo é a água. Quando eu pego um pouco de água e começo a ferver, por exemplo, numa panela, quando chega ali próximo de 100 graus Celsius, a água ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso, tá? Esse processo, como essa passagem ela ocorreu sob aquecimento, ou seja, eu precisei fornecer calor à água, esse processo é chamado de ebulição. A ebulição é a vaporização quando ela ocorre exatamente na temperatura de ebulição da substância. Tá joia? E o último caso, né, a última situação é a calefação, que seria aquela vaporização instantânea, muito rápida. Tome como exemplo de calefação, quando eu tenho uma chapa quente, imagina aquelas chapas de fazer sanduíche, né, de fazer hambúrguer, e eu pego aquela chapa muito quente e eu jogo um pouquinho de água sobre ela, né, vai dar aquele pss, que ela bateu lá e já passa para o estado gasoso. Então, a calefação é um exemplo de vaporização que ocorre instantaneamente, é muito rápido, tá joia? Então, vaporização pode ser evaporação, se for muito lenta, ebulição, se for sob aquecimento, né, e exatamente na temperatura de ebulição, e calefação, se for uma vaporização instantânea, muito rápida, como é o exemplo da água em uma chapa quente, tá joia? Bom, então, fui do sólido para o líquido, fusão do líquido para o gasoso, vaporização. Tem uma mudança de estado físico que ela ocorre direto do estado sólido, direto para o estado gasoso, que é o que acontece com as bolinhas de naftalina e o que acontece com o gelo seco. Esse processo de passagem do estado sólido direto para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido, ele é chamado de sublimação. Então, o que ocorre com a bolinha de naftalina quando a gente deixa ela, por exemplo, guardada no guarda-roupa, é a sublimação. Ela passa do estado sólido direto para o estado gasoso, ok? Bom, vamos fazer o processo voltando agora. E como é que seria o nome, né, da passagem quando eu tenho aqui a transição do estado gasoso para o estado líquido? Pessoal, passagem do estado gasoso para o estado líquido é chamado de liquefação ou condensação, tá? Pode ser ou um ou outro. É o que ocorre, por exemplo, quando a gente tem a formação da chuva, né? A gente tem a água lá nas nuvens sob o estado de vapor. Quando vem, por exemplo, uma massa de ar quente e entra em contato com essa nuvem, né, a chuva cai. A chuva nada mais é do que a precipitação, ou seja, a condensação da água que está lá em cima na nuvem sob a forma de vapor. Tá já? Então, passei do estado gasoso para o líquido, liquefação ou condensação. Tá? Bom, e a passagem do estado líquido para o sólido? O processo quando eu, por exemplo, estou formando gelo. Né? Quando eu peguei um pouquinho de água, eu coloquei no congelador, essa água ela vai passar do estado líquido para o estado sólido.
Esse processo de passagem do líquido para o sólido é chamado de solidificação, ok? E, para finalizar, nós temos a passagem do estado gasoso direto, né, retornando para o estado sólido. Ó. Se eu tenho aqui do sólido para o gasoso direto é sublimação, quando eu volto do estado gasoso para o sólido, eu posso chamar de sublimação também, ou então ressublimação, dá na mesma, tá? Sublimação, ressublimação seria também a passagem direta do estado gasoso para o estado sólido, ok? É o que acontece, por exemplo, com... A gente pode fazer isso com o iodo, né? Tem um iodo que ele é chamado de iodo ressublimado, ok? Então, guardem esses nomes aí, fusão, vaporização, solidificação, liquefação e sublimação, tá? A matéria, ela pode transitar, então, entre esses 3 estados físicos de acordo com a temperatura e pressão que fornecemos ao sistema. Então, vamos a alguns exemplos práticos, né? O gelo derretendo seria o quê? A passagem do estado sólido para o líquido. Então, é um exemplo de fusão, tá joia? O ferro a vapor, né? O ferro a vapor, a gente coloca água dentro dele e essa chapa aqui metálica do ferro, ela esquenta tanto que quando a água entra em contato ali, né? A gente aquece ela ali, acaba passando para o estado de vapor. Então, é um exemplo de vaporização, tá? Eu tenho a água dentro do ferro que está no estado líquido passando para o estado de vapor. Então, vaporização. Bom, terceiro processo, tá aqui, sublimação. É a passagem do estado sólido direto para o estado gasoso. É o que ocorre com o gelo seco e com a naftalina, tá? Voltando, né? Fazendo o processo de volta. Quando eu tenho, por exemplo, aqui, ó, a formação do orvalho, né? Que é quando eu tenho o frio, tá tão frio que a água meio que precipita. É um exemplo de liquefação ou condensação. E o último caso que nós temos aqui é a solidificação, que é o que ocorre quando nós temos, por exemplo, a formação da estalactite, né? Da estaligamite, né? Que é quando, por exemplo, ocorre ali nas cavernas, né? Na caverna e gruta que tem água, a água fica pingando ali durante tanto tempo que ela passa a solidificar. Nós temos então a passagem dessa água que está pingando, né, do estado líquido para o estado sólido, tá joia? Então, alguns exemplos práticos, né, dessas mudanças de estado físicos. E agora nós vamos entender melhor aqui como é que se dá essa influência da temperatura e da pressão nas mudanças de estado físico. Como é que esses dois fatores interferem nas mudanças de estado físico? Vamos analisar isoladamente cada fator. O primeiro fator que eu vou estar analisando é a temperatura, tá joia? Então, imagine que eu tenho aqui os estados sólido, líquido e gasoso. Vamos observar qual é o efeito do aumento da temperatura, tá? Quando eu estou aquecendo. Pessoal, então imagine que eu tenho o gelo, tá? Uma substância, né, no estado sólido. Quando eu aumento a temperatura, o que eu faço? O aumento da temperatura, ela promove uma desorganização, né? Ela faz com que as moléculas, as partículas ou as moléculas comecem a se afastar. Então, se eu pego uma substância como o gelo, por exemplo, e começo a aquecê-lo, o que vai acontecer? As partículas de água que estão ali no gelo, elas vão começar a se afastar, até passar para o estado líquido, tá? Então, se eu aumento a temperatura, se eu aqueço, eu tenho a passagem aqui da água, então, do estado sólido para o estado líquido. Imagine que essa água líquida que eu obtive a partir do derretimento do gelo, eu pego e continuo aquecendo ela. Coloquei ela numa panela, levei ao fogão, começo a aquecê-la, tá? Ela na chama do fogão. Bom, a água aqui agora já está no estado líquido. Comecei a aquecer, as partículas vão se afastando ainda mais. De forma que vai chegar um momento que essas partículas estão tão afastadas que a água vai ter passado para o estado gasoso. Então, o que a gente observa? O aumento da temperatura, ele promove um afastamento das partículas, das moléculas, tá? Então, quando eu aqueço, eu passo do estado sólido para o líquido, né? Ou seja, eu favoreço a fusão. E se eu continuar aquecendo, eu faço com que o estado líquido passe para o estado gasoso, ou seja, eu favoreço também a vaporização. E, consequentemente, o aquecimento ele também vai favorecer a sublimação, que é a passagem do estado sólido direto para o estado gasoso, tá? Então, nós podemos dizer que a temperatura, o aumento da temperatura, ou seja, o aquecimento, ele diminui a coesão entre as partículas, favorecendo assim os processos de fusão, né, daqui para lá, de vaporização, daqui para lá, e também de sublimação, que é do sólido direto para o gasoso. Ok? Então, aqueci e separa as moléculas. Bom, e a pressão? Como é que será que ela interfere hein, nesse processo? Pessoal, o aumento da pressão ele vai trabalhar, né, ele vai influenciar de maneira exatamente contrária ao aumento da temperatura. Fazendo da seguinte maneira, enquanto eu aqueço ou separo as moléculas,
Quando eu comprimo, ou seja, quando eu aumento a pressão, eu faço uma compressão, as moléculas vão começar a se juntar, ficarem mais próximas uma das outras. Então, imagine que eu peguei uma amostra de um gás qualquer, né? Fechei ele num recipiente como esse daqui e comecei a comprimir, tá? À medida que eu vou comprimindo, ou seja, que eu vou aumentando a pressão, as partículas, né, as moléculas desse gás, elas vão ficando tão próximas que esse gás vai passar para o estado líquido, tá? Se eu continuar fornecendo pressão, se eu continuar aumentando a pressão sobre esse sistema líquido aqui, ó, as partículas vão ficar mais próximas ainda, fazendo com que esse material, né, essa amostra que era gasosa, ela passe para o estado sólido. Então, nós podemos dizer que a compressão, ou seja, o aumento da pressão, quando eu estou aumentando a pressão, eu estou comprimindo, eu posso dizer que essa compressão ela aumenta a coesão entre as partículas, ou seja, ela une mais as partículas, as moléculas, e, consequentemente, ela vai favorecer o caminho contrário. Ela vai favorecer o processo de liquefação, né, que é do gasoso para o líquido, e vai favorecer também o processo de solidificação, que é a passagem do estado líquido para o sólido, e também de ressublimação, que é quando eu passo do estado gasoso direto para o sólido, ok? Então, temperatura e pressão atuam de formas contrárias, tá? De forma oposta. Aumentei a temperatura, separa as moléculas. Aumentei a pressão, eu junto as moléculas. Então, é dessa forma que esses dois fatores interferem, né, influenciam nas mudanças de estado físico. Entendido? Bom, chega a hora, então, da gente praticar, tá? E eu trouxe um exemplo aqui, que é um exemplo muito comum. A maioria dos exercícios sobre mudanças de estado físico, basicamente, é desse tipo de exercício aqui, tá? Que é o seguinte, em geral, esse exercício ele vai te dar uma tabela, né, um quadro, tá? Com as informações de uma ou mais substâncias e as informações das temperaturas de fusão e de ebulição dessa substância, né, sob determinada pressão. Nesse caso aqui, um ATM, que é a pressão atmosférica que a gente tem, tá? Então, ele fala o seguinte, ó, é uma questão da Mackenzie, né, de São Paulo, e o enunciado diz o seguinte, as fases de agregação para substâncias abaixo, quando expostas a uma temperatura de 30 graus Celsius, são respectivamente. Tem aqui as informações, né, para os materiais. Esses materiais são mercúrio, amônia, benzeno e naftaleno. E com base nesses valores aqui, nessas informações, tem como a gente descobrir qual o estado físico de cada uma dessas substâncias, desses materiais, na temperatura que ele está nos fornecendo. Então, o que a gente faz? A gente observa a temperatura que ele está nos indicando e, de acordo com as informações de ponto de fusão e ponto de ebulição, a gente vai analisar em qual estado físico esse material se encontra. Só ressaltando, pessoal, ponto de fusão, a temperatura de fusão, é a temperatura na qual um material, uma substância, passa do estado sólido para o estado líquido. Seria, por exemplo, a temperatura em que o gelo derrete, ok? Já o ponto de ebulição ou temperatura de ebulição é a temperatura na qual uma substância, um material, né, ou a matéria passa do estado líquido para o estado gasoso. Seria, por exemplo, a temperatura em que a água entra em ebulição, né, que a água passa do estado líquido para o gasoso. Ok? Então, vamos analisar aqui. Ó. A primeira coisa que nós vamos analisar é para o mercúrio. Então, eu fiz aqui um diagraminha só para a gente analisar isso daqui. Olha só. Ponto de fusão do mercúrio, menos 38,87. Ou seja, o mercúrio estava sólido. Quando der menos 38,87, ele vai sofrer fusão. Ele vai passar para o estado líquido, tá? E ele vai permanecer no estado líquido até a temperatura de ebulição dele, que é de 356,9. Passando de 356,9, o mercúrio passa para o estado gasoso. Bom, o que a gente precisa analisar aqui? Primeira coisa que a gente precisa analisar é onde está nesse diagrama aqui, né, nessa escala, a temperatura de 30 graus Celsius. Observem comigo, ó, 30 graus Celsius, ela é maior do que menos 38,87, contudo é menor do que 356,9. Concorda comigo, então, que a 30 graus Celsius eu estou aqui, ó, eu estou entre essas duas temperaturas? Se a 30 graus Celsius eu estou entre essas duas temperaturas, o mercúrio encontra-se no estado líquido, tá? Nessas condições. Então, aqui, ó, o gabarito só pode ser ou a letra B ou a letra C, tá joia? Vou continuar. Agora, para a amônia, ó. A amônia, temperatura de fusão dela, menos 77,7. Significa que ela está no estado sólido. Cheguei a essa temperatura de menos 77,7, ela vai passar para o estado líquido. E ela vai permanecer no estado líquido até a temperatura de menos 33,4. Acima de menos 33,4, ela está no estado gasoso.
Ora, 30 graus Celsius é positivo, então eu estou muito acima disso aqui, ó. 30 graus Celsius eu estou aqui, o que significa que a amônia a 30 graus Celsius em um atm de pressão, ela encontra-se no estado gasoso, tá joia? Então aqui nós temos aqui estado gasoso. Letra C a gente já tem o gabarito, né? Mas vamos analisar as demais. Para o benzeno, 5,5 ele passa do estado sólido para o líquido e ele vai passar do estado líquido gasoso a 80,1 graus Celsius, tá? 30 graus Celsius eu estou aqui, ó. 30 graus Celsius é maior que 5,5, contudo é menor que 80,1. 30 graus Celsius eu estou nessa faixa, então, nesse caso, o benzeno encontra-se no estado líquido, tá? Então, aqui, apenas corrobora, né, que a alternativa correta é a letra B. Vamos ver o último caso para o naftaleno. Naftaleno, temperatura de fusão dele 80 graus Celsius, significa que ele está no estado sólido. Deu 80 graus Celsius, ele vai passar para o estado líquido, onde ele vai permanecer nesse estado até a temperatura de 217 graus Celsius, tá? Eu estou a 30 graus Celsius, observem bem. 30 graus Celsius é abaixo de 80. Então, se eu estou a 30, eu ainda não sofri, o naftaleno ainda não sofreu fusão. Então, a 30 graus Celsius ele vai estar aqui, ele vai estar no estado sólido. Então, o gabarito correto aqui para essa questão é a letra C, né? Eu tinha falado letra B, mas não é, a letra C, tá? Ó, Mercúrio vai estar no estado líquido, ele vai se encontrar aqui, né? A amônia vai estar no estado gasoso, porque ela está acima dessa temperatura aqui, ela está a 30. O benzeno vai estar aqui, porque 30 graus está abaixo de 80 e acima de 5,5, né? E o último caso, que é o naftaleno, ele vai estar aqui, ó, porque 30 está abaixo de 80. Então, o gabarito correto para essa questão é a letra C. Líquido, gasoso, líquido e sólido, tá joia? Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês, né? Esse tipo de exercício vai ser um tipo de exercício muito comum, tá? Que vocês vão se deparar aí. Espero que tenha ficado claro o raciocínio. Na dificuldade, caso vocês tenham dúvida nesse tipo de exercício, desenhem essa escalinha aqui, ó, que ajuda bastante, né? Abaixo da temperatura de fusão vai ser sempre sólido, acima dela vai ser líquido e acima da temperatura de ebulição gasoso, tá? Então, só relembrando, matéria ocorre sob os 3 estratos físicos diferentes, sólido, líquido e gasoso. Variando temperatura e pressão, eu tenho as mudanças de estado físico. Fusão, vaporização, sublimação, liquefação, tá? Solidificação e ressublimação, ok? Temperatura e pressão interferem, né? Influenciam nessas mudanças de estado físico de forma contrária, tá? Aumentei a temperatura, separa as partículas, né? Aumentei a pressão, eu junto essas partículas, tá joia? Espero que tenha ficado claro, espero que esse material de alguma forma auxilie no estudo de vocês, beleza? A gente fica por aqui, então na próxima aula tem mais. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.